Um bom dia para quem está online, para quem está nos acompanhando, bom dia para você, Deus te abençoe. Vamos nós aqui, nossa nova série de mensagens, aprendendo com o passado para não errar no futuro. Nós vamos conversar nas próximas semanas sobre o livro de Juízes, nós vamos acompanhar o desenvolvimento desse livro e as coisas como foram acontecendo. O livro de Josué, ele é o 6º livro da Bíblia. Então, você tem os 5 primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são os 5 primeiros, não necessariamente nessa mesma ordem. E logo depois você tem o livro de Josué, você tem logo em seguida o livro de Josué. O livro de Josué, ele conta a história, Josué sucedeu o grande líder Moisés. Então, logo depois da morte de Moisés, Josué assume. E ele assume com a empreitada de, naquele momento que o povo tinha acabado de sair da peregrinação do deserto, tinha botado o pé na terra prometida, Josué se torna o capitão, se torna o líder que vai levar essa comunidade, esse povo, mais de 2 milhões de pessoas, a entrar na terra prometida. O livro de Josué versa sobre essas adversidades que eles passaram e a preparação que eles tiveram para poder chegar bem na terra prometida com esses vários conselhos. O intuito do livro de Josué é mostrar como eles começaram a tomar posse dessa terra. Como é que isso aconteceu? E eles começaram a tomar posse. E Deus lhes garantiu a vitória. Deus deu a vitória para eles. E eles continuaram e começaram a fazer. Mas no final da vida de Josué, aí ainda havia muito, mas muito a ser feito. A terra pertencia a Israel, porque Deus tinha dado, mas eles precisavam tomar posse, providências para tomar posse, confiando que Deus iria expulsar o povo dessa terra, como ele já tinha feito, que a gente viu nos outros textos que a gente leu hoje, que Deus vinha expulsando e era com eles e as coisas iam acontecendo. Ou seja, no começo do livro dos Juízes, o contexto o povo precisava ainda acreditar que Deus cumpriria as suas promessas. O povo precisava acreditar que Deus ainda era fiel, que cumpriria a sua promessa. Então, quando você percebe, no livro de Josué, quando ele fala, o Senhor nosso Deus fará com que essas nações fujam de vocês e as expulsará para longe. Vocês tomarão posse da terra dessas nações, como o Senhor nosso Deus prometeu. Por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Não desprezem nenhuma parte desta lei. Era o conselho de Josué. E o que Josué estava dizendo? Sobre o que ele estava falando? A lei era o que estava contido no Monte Sinai, as instruções que Deus tinha dado. E Josué estava advertindo o povo, dizendo, vocês precisam aprender a obedecer, fundamentado na promessa que vocês têm. Existe uma promessa, então obedeça. Existe uma promessa de que ele vai expulsar o povo e que vocês vão conquistar. Então, portanto, obedeça, confie, obedeça, porque você tem uma promessa. Essa era o que a gente poderia chamar de aliança de fidelidade. E nessa aliança, os israelitas estavam proibidos de fazer alianças com o povo daquele lugar, estavam proibidos de adorar os deuses daquele lugar, e estavam proibidos de se casar com aquela gente. Quando você começa a olhar, parece assim, se fosse isso a instrução hoje, você ia falar assim, nossa, como Deus é intolerante. Como Deus é preconceituoso. Por que não pode casar com aquela gente? Cada um tem o direito de livre acesso à religião, está na Constituição brasileira. Se fosse no Brasil, isso ia dar chabu. Por que Deus não deixou o povo lá e mandou eles aprenderem a conviver com o povo, cada um respeitando a sua religião? Por que não? Faz sentido isso? Se fosse hoje, ia dar pau. Mas lá não tinha esse negócio. E Deus mandava e tinha que obedecer o negócio. A instrução de Deus era para que assim não se misturem com esse povo que ainda vive entre vocês. Também não falem os nomes dos deuses deles, nem jurem por eles, não adorem, nem se curvem diante deles. O objetivo da expulsão não era econômico, nem era por vingança, não era imperialista para escravizar e para ter dinheiro. Não era nada disso. Eles deviam ser retirados daquele lugar
para que Israel não ficasse sob influência religiosa. Esse era o objetivo de Deus. Para que Israel não ficasse sob influência religiosa. Os israelitas, eles deveriam, o chamado deles, presta bem atenção, porque tem muito a ver com o nosso chamado. O chamado deles era para construir um país natal, aonde eles serviriam a Deus, e essa comunidade se tornaria um espelho para as nações, onde todo mundo olharia para como Israel se relaciona com Deus, e falaria, eu queria um Deus assim também. Nós gostaríamos de ter algo parecido com isso na nossa vida. Então o objetivo era que Israel fosse um farol para as nações. Mas não deu muito certo. Crer nas promessas de Deus nem sempre significa seguir o caminho lógico esperado. Isso é algo que você precisa começar a pensar. Eles deveriam ter coragem para lutar contra qualquer grupo de pessoas de Canaã, porque Deus mandou. E eles deveriam ter fé para acreditar que Deus cumpriria essas promessas. Presta bem atenção onde a coragem entra nisso. A estratégia militar comum, ela diz que nós não devemos lutar contra exércitos superiores. E às vezes não é nem uma questão de questão militar. A questão do trabalho também. Manda quem pode, obedece quem tem. Quando a pessoa está no mesmo nível que você ou abaixo, você aponta o dedo, você pode ter uma relação mais fácil. E quando a pessoa está acima e não abre esse espaço, o que você faz? Não pode fazer muita coisa. Já viu o filme de advogado? Tipo, tem um filme que eu gosto muito, de advogados. Ainda bem que não tem nenhum advogado aqui, aí eu posso falar mal dos advogados. Mas tem outro ali agora. Ô, Jeová, tem dois. Então, está brotando advogado. Então, tem um filme que eu gosto muito, Erin Brockovich. É um filme de uma advogada que fez um grande processo nos Estados Unidos, é um filme, uma história real, contra a PGR, que é a concessionária de água, numa cidade chamada Hinckley, lá nos Estados Unidos, que eles usavam certos componentes na água, e infiltravam no solo e começava a dar doença nas pessoas. O filme é maravilhoso, muito bom. E aí, num determinado momento, ela está com uma firma pequena, e os advogados da grande empresa eram uma firma enorme. E eles entendem que falam assim, olha, não dá para combater contra esses advogados, eles vão nos enterrar na papelada. E aí a Erin Brockovich e o escritório dela, que ela não era advogada ainda, né, mas tiveram que fazer uma parceria com outro escritório para poder crescer, para ter substância para poder bater de frente com aquele escritório. Ou seja, é natural, não é só na guerra que você sabe que você não pode ir contra alguém mais forte. Não é verdade? Você sabe, você entende. Isso está na sua essência, é instinto de preservação. Então, eles sabiam que quando eles viam alguém mais forte, eles ficavam, opa! A lógica militar também dizia que é comum acabar com os inimigos para não corrermos perigos futuros. Então, mata todo mundo. Um de nossos heróis brasileiros, se não me engano, chamava-se Caxias, na guerra contra a nação mais avançada da América Latina na época, ou da América do Sul, chamada Paraguai, juntou-se o Brasil, acho que Uruguai e Argentina, se não me engano, lutaram contra o Paraguai, e a estratégia deles foi o quê? Envenena a caixa d'água, o reservatório de água do Paraguai para matar os soldados. E deu certo. E depois disso, o que os grandes homens fizeram? Mataram todos os homens acima de 14 anos. Então, se você acha que o Paraguai é uma nação onde só tem contrabando, só tem coisa xing-ling, é por culpa de um dos nossos heróis. Porque isso atrasou a população do Paraguai décadas. Sabia disso ou não? Décadas. Então, a estratégia militar acaba com todo mundo, você não ter problema no futuro. E era isso que estava na cabeça deles. Outra coisa que a estratégia militar comum diz, que a gente não deve ter trabalho de expulsar quem não representa perigo.
e que a gente pode explorar economicamente. Se a gente pode ganhar algum lucro, para que expulsar? Deixa ele trabalhando para nós. Essa era a cabeça deles. E para você tomar posturas contra essa mentalidade vigente, você precisa ter coragem. Para você tomar uma postura diferente no seu serviço, no seu trabalho, nas suas relações, na sua família, você precisa ter coragem. Porque a correnteza forte segue de um lado. Mas se Deus tem uma promessa para mim e para a sua vida, você só precisa ter coragem. Mas não só coragem, você precisa ter fé. Eles deveriam ter fé e acreditar que Deus cumpriria a promessa que fez a eles. A confiança na promessa exigiria que Israel fosse lutar contra grupos maiores e mais bem preparados que eles. A confiança na palavra de Deus, na promessa de Deus, no que Deus te falou, vai exigir que você talvez bata de frente com coisas grandes. Israel não poderia simplesmente saquear ou escravizar aquela população. Deus tinha mandado fazer uma coisa, o quê? Expulsa o povo. Eu não quero que vocês matem, eu não quero que vocês escravizem, eu não quero nada, eu só quero que vocês expulsem o povo. Essa era a ordem. Então, o que determinaria que Israel estava confiando nessa promessa? Duas coisas básicas: suas escolhas em relação aos inimigos que iria combater e sua postura diante da vitória. Porque se eles realmente confiassem na promessa, eles não escolheriam inimigos. Quando Deus mandasse, eles iriam. E ponto. Concorda comigo até aí? Estamos juntos? Está fazendo sentido? Beleza? Sim ou não? Faz igual aquele cachorrinho que fica no carro assim. Beleza, ok. E a postura deles diante da vitória, você sabe que quando a gente vence, a gente sai do eixo. E a gente precisa se cuidar. Porque você quer ver uma pessoa perdida, é a pessoa que fica muito contente. Pessoa muito contente faz besteira. Pessoa muito alegre, pessoa que está ganhando sempre, começa a fazer besteira. Você quer ver? Você já viu o filme? Hoje é dia de filme. Filme de cassino. Que conta a tragédia de cassino. O cara começa a ganhar. O que ele faz? Está muito contente, está muito feliz. Essa sorte vai continuar. O cara termina a noite o quê? Perdeu tudo. Felicidade demais. Às vezes atrapalha. Cuidado. Felicidade demais às vezes atrapalha. E o livro dos Juízes, ele se inicia dando sequência aos acontecimentos do final do livro de Josué. Então, sendo assim, a gente poderia ver como eles lidariam com todos esses desafios que eu coloquei agora. Como é que eles lidariam com isso na prática? Bom, se tinha instrução, tinha a promessa de Deus, o que você faria no lugar deles? Obedeceria ou não obedeceria? Pã. Quando você lê o livro de Juízes, capítulo 1, você tem um relato das grandes vitórias, você acha que assim, cara, eles mandaram bem pra caramba. Eles fizeram parceria com outras tribos, juntaram os dois, foram buscar, eles arrumaram, orquestraram um monte de coisa, tiveram vitórias, o que eles não conseguiram expulsar, eles permaneceram ali, e jogaram o pessoal para o canto, e deu certo, e pá. Só que no capítulo 2 de Juízes, você tem um relato assustador. Diz assim: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim, e disse aos israelitas: eu tirei vocês da terra do Egito e os trouxe à terra que havia prometido aos seus pais. Eu disse: nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Não façam nenhum acordo com os moradores da terra. Pelo contrário, derrubem os altares deles, mas vocês não fizeram o que eu disse. Em vez disso, vejam o que fizeram. Agora eu digo que não tirarei esse povo do caminho de vocês. Eles serão seus inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês. Quando o anjo terminou de falar, todo o povo começou a chorar. Por isso, aquele lugar é chamado de Boquim, e ali eles ofereceram sacrifícios a Deus, o Senhor. O veredito de Deus é claro. Eles não fizeram o que tinham que fazer. Agora, vamos dar uma olhada no que deu origem a esse fracasso desse povo. Assim a gente pode olhar para o passado, para a gente aprender, para não errar no futuro. Até aqui, Israel tinha sido fiel, porém imperfeito.
Agora nós vamos ver como é que foi a postura deles. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia aí, Juízes capítulo 1, a gente vai ler alguns versículos. O livro começa assim: depois que Josué morreu, o povo de Israel perguntou a Deus: qual das nossas tribos vai ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: o povo de Judá vai primeiro, porque eu lhe dei a terra. Então o povo de Judá disse ao povo de Simeão: vamos juntos à terra que nos foi dada e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos à terra que foi dada a vocês. Assim as tribos de Simeão e Judá foram guerrear juntas. O Senhor deu-lhe a vitória sobre os cananeus e os perizeus. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Aí eu dou um saltinho para o versículo 8. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas do deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada Kiriat Arba, e venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anak. Qual foi o fracasso de Judá aqui nesse texto? Sem o background que eu te dei, o pano de fundo que eu te dei, parece que os caras tiveram uma vitória, não parece? Mas quando você percebe, qual foi a primeira ação deles? Simeão, vamos com nós, vamos junto. Vamos junto, Simeão. A primeira ação de Judá é não confiar na palavra de Deus. Deus tinha dito: vão, cada tribo vai conquistar a sua terra. Judá faz o quê? Faz parceria. A primeira coisa que ele faz é parceria, ou seja, falta fé. Chamar a companhia para guerrear faz sentido militar, mas é falta de fé. E eles falaram lá atrás: nós nunca poderíamos pensar em abandonar. Ora, se eles estavam convictos de que não iriam abandonar a Deus, e agora chamam a parceria, o que mudou? Na verdade, eles obedeciam parcialmente ao que Deus disse. Eles foram aprendizes pela metade, ou seja, aprendizes descomprometidos. Eles foram aprendizes ou discípulos descomprometidos pela metade. O texto continua. Dali marcharam contra os moradores de Debir, que também era chamada de Kiriat Sefer. Então Caleb disse: eu darei a minha filha Acsá em casamento ao homem que conseguir tomar Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb. Então Caleb lhe deu a sua filha Acsá em casamento. Quando Acsá foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Acsá foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: o que você quer? Quando o filho casa e volta rápido para casa do pai, alguma coisa está querendo. O que você quer? Ela fala: eu quero um presente. Respondeu ela: já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. O que você aprende como contraponto na vida da família de Caleb? Caleb desejava para sua filha a vida que ele escolheu para si. Ou seja, uma vida de aliança, de fidelidade, de obediência e de coragem. Não era para tomar a terra? Vamos tomar a terra, ponto. Caleb não teve que pedir ajuda, não teve que se encolher com ninguém, ele foi e obedeceu. A filha manifesta entender e querer a vida que o pai a direcionou. O pai criou bem essa filha, porque ela estava confiante. Você me deu a terra, então me dá a fonte. Por quê? Porque eu quero me estabelecer aqui, e sem água eu não consigo me estabelecer. Eu quero cumprir o propósito, eu quero cumprir o que Deus falou. Por isso ela pede fontes. Ela queria sobreviver ali. Então, a família de Caleb é o que Judá deveria ser.
É o que aquela tribo deveria ter feito e não faz. Ou seja, ela representa o aprendiz que é extremamente comprometido. No versículo 16, os descendentes do sogro de Moisés, que eram queneu, saíram com o povo de Judá e foram de Jericó, a cidade das palmeiras, para o deserto de Judá, que fica ao sul de Arade. E ali viveram com os amalequitas. O povo de Judá e o de Simeão se juntaram e atacaram os cananeus da cidade de Zefate. Em nome de Deus, eles destruíram completamente a cidade e mudaram seu nome para Orma. Eles não tomaram Gaza, Asquelon, Ecrom e os seus territórios vizinhos. O Senhor Deus ajudou o povo de Judá e eles conquistaram a região das montanhas, mas não expulsaram os moradores do litoral, porque esses tinham carros de ferro. Quando não confiamos no poder de Deus para vencer, nós temos a tendência a comparar o nosso poder com o poder da outra pessoa, do nosso oponente, no caso. A gente começa a entender quais são as minhas capacidades que me ajudam a vencer. Mas espera aí, quem ia batalhar por você? Quem ia vencer por você? Quem já estava vencendo? A gente tem a mania de achar que até aqui nos ajudou o Senhor, daqui para frente é por minha conta. Às vezes a gente consegue comprar uma casa, a gente consegue mudar, a gente consegue comprar um carro, a gente consegue fazer qualquer coisa que melhora a nossa vida, e você sabe que foi Deus que fez. Só que isso te traz facilidade. Aí o que você faz com essa facilidade que te traz? Deus arrumou tua vida, consertou teu casamento, te deu uma motoca, te deu um carro, a vida está tranquila, está com dinheiro na conta. O que você faz? Começa a esquecer do pai. Vou na comunidade domingo, não. Vou não. Esse eu não vou, domingo também não, vou ficar em família. Esse mês só uma vez. É nossa tendência, isso estava lá atrás. Bom senso acompanhado de fé leva à desobediência passiva. Você não é chamado para ser guiado pelo bom senso, você é chamado para ser guiado pela obediência. Não é a nossa fraqueza que nos impede de usufruir as bênçãos de Deus, ou de adorá-lo de todo o coração, mas a falta de fé em seu poder. Isso sim. Percebe? Quando confiamos em nós mesmos e baseamos a nossa vida com Deus em nosso próprio entendimento, tomamos decisões parecidas com a que Judá tomou. Se você acha que quem sustenta essa relação é você, se você acha que quem sustenta a tua vida é o seu trabalho, se você acha que quem sustenta o seu casamento é a quantidade de vezes que você é romântico, nós homens estamos fritos, rapaz. Acabou o casório. Se você acha que quem sustenta a tua vida é a tua capacidade, tua inteligência, teu intelecto, você vai tomar decisões como Judá tomou. Você vai agir pela lógica comum, e isso vai fazer você se dar muito, muito mal. O texto continua. Como Moisés havia mandado, a cidade de Hebrom foi dada a Calebe, e ele pôs para fora ali os 3 filhos de Enaque. Mas o povo da tribo de Benjamim não expulsou os jebuseus que moravam na cidade de Jerusalém, e os jebuseus dali vivem com o povo de Benjamim até hoje. O povo da tribo de José, isto é, Efraim e Manassés, também saiu. Eles atacaram a cidade de Betel, que antigamente era chamada de Luz, e o Senhor os ajudou. Eles mandaram espiões da cidade, e estes viram um homem que ia saindo, e lhe disseram: como é que a gente pode entrar na cidade? Diga que a gente não mata você. Então ele mostrou a entrada, e eles entraram e mataram todo mundo. É muita morte, é muita maldade. Deus mandou matar? Não, Deus não mandou matar. É interessante notar que a postura de Judá contagia as outras tribos. E eles começam a também fazer parceria de 2 a 2, matar todo mundo. Judá deu um mau exemplo. E todo mundo começa a seguir o mau exemplo, porque é lógico.
Nossos adolescentes vão começar a entrar no 2º grau e universidade, logo, logo. E na universidade você vai ser bombardeado por coisas lógicas, plausíveis, filosoficamente concisas, mas não tem nada a ver com a fé. E aí a gente tem que fazer uma escolha. Eu vivo baseado em quê? E aqui para a gente andar, eu não vou focar muito nos textos, mas se você começa a perceber do versículo 27 ao 36, olha só, a tribo de Manassés não expulsou o povo e obrigou os cananeus a trabalharem com eles ali. Efraim também não expulsou. Você vai ouvir essa frase demais agora, ó. O povo de Asser, tribo de Zebulon, não expulsou. A tribo de Asser não expulsou. O povo de Asser viveu com os cananeus. Aqui é tão bizarro o negócio que não é nem a tribo que empurra os caras para viver num cantinho. Eles não conseguiram nem tomar posse. Eles é que vivem com os caras, não são os caras que vivem com eles. Percebe? Quando você vai na minha casa, você está na minha casa. Então você vive comigo. A casa é minha que você vive lá. Agora, se é o contrário, é a sua casa e eu vivo lá. Eles não conseguiram nem arrumar uma brecha. Eles viveram como minoria, lá naquele espaço que Deus tinha mandado expulsar, que Deus falou, eu vou com vocês. E se você continuar, a tribo de Naftali não expulsou, mas escravizou os caras. Eram obrigados a trabalhar para eles. A tribo de Dan, os amorreus forçaram a tribo de Dan a se retirar para as montanhas. Percebe? No que baseava as ações deles? Na lógica, na facilidade, na vantagem financeira, vou escravizar para poder trabalhar para mim, e na falta de coragem de cumprir aquilo que Deus tinha estabelecido. Aparentemente parece que foram várias vitórias do povo de Deus, mas eles apresentaram uma falta de confiança brutal, uma enorme falta de confiança e uma desobediência completa. E isso custaria caro a eles. Agora eles teriam que conviver com minas plantadas ali, prestes a explodir a vida espiritual deles, que eram aquele povo e os seus deuses. E aí a gente chega no final, nesse texto, que é aquele texto que é a condenação de Deus. E aí eu quero pontuar algumas coisas para você perceber. Olha só como que Deus é bacana e é sábio. Ele fala assim, o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse aos israelitas, eu tirei vocês, nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês, mas vocês não fizeram o que eu disse. Agora eu digo que não tirarei esse povo do caminho de vocês, eles serão inimigos e os deuses deles vão ser tentações para vocês. E eles todos começaram a chorar. Algumas verdades dessa condenação de Deus para esse povo que tem tudo a ver com a gente. Primeira coisa, querido, o anjo de Gilgal a Boquim. Por que Deus fala que o anjo saiu de Gilgal a Boquim? O anjo de Deus mora lá por acaso em Gilgal? Não. O que aconteceu em Gilgal? Em Gilgal, quando você lê Josué capítulo 5, você percebe que foi lá no capítulo 5, aonde Deus, com a sua graça, alcançou o povo de Israel. Deus perdoou os pecados deles, abraçou-os com seu amor, criou um vínculo de relacionamento pela graça, motivado pela bondade e amor que ele tem. Então, quando o anjo sai de Gilgal a Boquim, eles são lembrados que eles foram salvos pela graça, pelo favor de Deus. Eles são lembrados que eles não era pelo desempenho deles, mas pela promessa de Deus, pela bondade de Deus. Gilgal lembra a eles que quem sustentava aquela relação não era o poderio deles, mas sim a graça de Deus. A segunda coisa que eu quero que você entenda nesse texto é que, quando ele diz, vocês não fizeram o que eu disse. Desobediência, essa foi a avaliação de Deus. Não foi nem infidelidade, foi desobediência. E como eles desobedeceram? Ora, pelo que eles fizeram, da forma que eles fizeram e pelo que eles deixaram de fazer. Às vezes a sua passividade é também desobediência. Pesado isso, né?
Aquele que sabe que tem que fazer o bem, não faz, comete pecado, Tiago diz. Complicado. Então eles erraram pelo que fizeram e pelo que deixaram de fazer. O objetivo dessa campanha era tirar os ídolos, purgar Canaã dos ídolos, para que Deus fosse a única fonte de refúgio. Não porque Deus é um Deus egoísta, mas porque Ele sabe do perigo da idolatria. Eu vou falar um pouco mais disso na frente. A lição principal é: Deus exige senhorio sobre todas as áreas da nossa vida, e não apenas sobre algumas. Deus exige senhorio sobre a sua sexualidade, sobre o seu trabalho, sobre as suas relações, sobre a forma que você lida com o dinheiro, sobre tudo. Deus exige o senhorio, porque Ele sabe qual a melhor maneira de você lidar com isso tudo. Mas nós somos melindrosos, e em algumas áreas nós falamos: não, Deus, aqui sou eu que mando. Não, Deus, aqui o Senhor não mexe. Não, Deus, aqui só metade. E o que é isso? Um discipulado descomprometido. Um aprendizado pela metade. A mesma coisa que esse povo fez. A desobediência dos israelitas mostra que eles não tinham aceitado a Deus integralmente e nem rejeitado Ele completamente. Eles estavam com um pé lá, um pé cá. Claudicantes. Como é que você está? Esse tipo de caminhada, com um pé lá e um pé cá, tem vida curta. Ou entregamos nossa vida a Deus em obediência, amor e gratidão, ou não entregamos nada. Terceira coisa, quando diz que o povo não conseguiu expulsar o pessoal que estava no litoral, porque eles tinham carros de ferro, a pergunta que a gente tem que fazer é: eles não conseguiram ou não quiseram? Você acredita que carros de ferro são capazes de parar o agir de Deus? Não são. O que imperou no coração deles? O medo, a falta de compromisso. Isso acontece com você também, quando está diante de um grande desafio? O que para eles eram bons motivos, Deus chamou de desculpas esfarrapadas. Porque havia uma promessa de que eu vou te acompanhar, eu vou expulsar, você só tem que ir, o resto deixa que eu faço. Aprenda também isso: Deus não nos coloca em uma situação que seja impossível obedecê-lo. Não nos coloca. Se você achar que alguma ordem de Deus é impossível de obedecer, é porque a interpretação da ordem está errada. Por exemplo, abre aspas, quando fala assim: seja perfeito como o vosso Pai é perfeito. Então nós falamos assim: não tem como ser perfeito. A interpretação do texto está errada. Por quê? Porque o perfeito na nossa mentalidade, formado da cultura grega, é sem falhas, sem erro. Mas quem está escrevendo é uma pessoa da cultura hebraica. E a perfeição na cultura hebraica é aquele que tenta sempre acertar. Aquele que é perseverante. Então, quando ele diz para você ser perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito, ele está dizendo: tente sempre acertar, seja perseverante. Percebe? Então, quando eu acho que a ordem é impossível de ser obedecida, é porque a interpretação está errada. Deus nunca nos coloca numa situação que seja impossível obedecê-lo. O livro dos Juízes pretende nos mostrar que Deus, em sua graça, insistirá em acabar com o nosso fingimento em relação aos nossos motivos e atitudes. E existem 3 categorias que nós somos mestres em fingir. 3 categorias que a gente adora fingir para justificar nossa desobediência. Primeira coisa é sobre perdoar alguém. É difícil, mas a quanto perdoar? Ora, Deus manda perdoar. Se Deus manda perdoar, é porque a gente pode perdoar, certo? Porque Deus não manda a gente obedecer algo que não dá. Então, se Ele mandou perdoar, é porque é a vontade dEle. Na verdade, nós podemos decidir perdoar, passar adiante, continuar a vida como se aquele erro não tivesse acontecido. A gente consegue, quando a gente se lembra do Evangelho, da mensagem de Jesus, da mensagem da graça, que nós somos perdoados por um erro muito maior. Aí a gente consegue perdoar. Mas o que nós fazemos? Ao dizer que a gente não consegue, a gente está dizendo que não faremos, que preferimos ficar agarrados à raiva, à amargura e ao direito de dar o troco, sob a desculpa da incapacidade. Não vou perdoar porque eu não consigo. Você está lá agarrado na raiva, na vontade de dar o troco. A gente tem que olhar para a mensagem de Jesus novamente e perceber. A outra coisa é que a gente dá desculpa, falar a verdade.
Eu não consigo falar a verdade, porque se eu falar a verdade vai estragar a nossa relação. Se eu contar a verdade, nós começamos a fugir a partir disso. Deus nos manda falar a verdade em amor. O orgulho e a covardia podem estar escondidos sob o manto do não consigo falar a verdade. Não posso falar a verdade. O que estamos dizendo quando eu digo que eu não consigo falar a verdade é, se eu contar a verdade, a pessoa não vai mais gostar de mim. Eu vou ficar humilhada se eu contar a verdade. Ela vai ficar zangada, ou ele vai ficar zangado comigo, vai ficar decepcionado ou desapontado comigo. Eu não posso arriscar nossa amizade. Então eu prefiro ser desobediente, ao invés de arriscar tudo isso. Traduzindo, eu prefiro ficar bem com você e mal com Deus, do que o contrário. Porque no fundo, a minha identidade está muito arraigada no que você pensa de mim. Terceira coisa que nós damos desculpa sobre tentações. Não consigo resistir a tal tentação, não consigo resistir, deixar de fazer, não consigo. Nós precisamos ter cautela, porque o pecado, ele realmente vicia. E é verdade que pela força de vontade, talvez a gente não consiga se livrar de certos pecados de estimação, que a gente traz ao longo da vida. Mas podemos buscar ajuda, admitir, nos humilhar, clamar por misericórdia, assumir responsabilidades. Isso a gente pode fazer. Deus sempre oferece uma saída. Nenhum pensamento ou comportamento pecaminoso é inevitável e irreversível. Agora, sem atitudes, provavelmente ficaremos com o nosso pecado sob desculpa de sermos incapazes de agir de uma outra maneira. Aí tem um ponto. Você fala assim, tá bom, mas e se eu não quiser? E se eu não sentir vontade? Às vezes eu não sinto vontade de buscar a Deus, eu não sinto vontade de obedecer. Como é que funciona isso? Aos olhos de Deus, qualquer fracasso em obedecê-lo é um simples fracasso de lembrar. É uma falha de memória. Deus é o Deus que resgata. Eu tirei vocês da terra do Egito. Deus é o Deus que permanece fiel. Nunca desfarei minha aliança com vocês. Basicamente, nossa desobediência está enraizada no fato de não lembrarmos quem Deus é na nossa vida. E aí tem um outro problema, que é o dilema aqui, da cabeça versus o coração. Na cabeça, às vezes, a gente sabe o que é certo, mas o nosso coração não está pronto para viver aquilo. Nossa cabeça até sabe. Já conversou com algum bêbado, algum alcoólatra? Ele fala assim, não bebe não. E dá tomando a dele, fala, não bebe, isso não faz bem não. A cabeça sabe, mas o coração não consegue obedecer. E às vezes a gente precisa alinhar essa conexão da cabeça e o coração. Os israelitas fracassaram e, como consequência, teriam que conviver com os ídolos, minando suas vidas. E a idolatria, que é essa minar a vida, é eles estarem sujeitos a ter um ídolo para si. E o que é idolatria? Idolatria é transformar um aspecto bom da criação, como matrimônio, a montanha, sexo, negócio, trabalho, etc., em uma fonte maior de segurança, identidade e poder. Nós temos nossas certas seguranças em outras coisas, mas sua fonte maior de segurança, identidade e poder, se não for Deus, se for qualquer outra coisa, isso é um ídolo na sua vida. Quando transformamos algo num ídolo, ele nos faz continuamente infelizes. Parece que você está sempre tendo que buscar mais alguma coisa. Sempre que ficamos aquém do esperado, o ídolo rouba a nossa energia. Você não conseguiu atingir, não foi do jeito que tinha. O ídolo rouba a nossa energia. Ídolos são armadilhas e nos prendem, nos escravizam. Como a gente está sempre tentando possuir esse que se tornou ídolo para nós não temos força para negar para ele absolutamente nada. Ficamos dependentes dele. É isso que leva muitas pessoas, por exemplo, a trabalhar em excesso, sacrificando a família e amigos, a saúde no altar da carreira, no altar da vida corporativa. Ou a gente se entrega a relacionamentos destrutivos, dependendo excessivamente de pessoas, sempre para algo preencher nosso coração. Querido, para terminar, tem mais 2 slides só. Em Juízes você tem um grande dilema, é um dilema
absoluto, porque olha só, no capítulo 2, versículo 1, ele fala: eu disse, nunca quebrarei a aliança que fiz com vocês. Só que no versículo 3 do capítulo 2, ele fala: agora eu digo que não tirarei esse povo o caminho de vocês. Ao mesmo tempo em que Deus prometeu abençoar o povo porque é um povo amado, e prometeu também não abençoar porque é um povo de desobediência. Como é que Deus vai sair disso? Olha, você é um povo amado, eu vou te abençoar, mas você também é um povo desobediente, não vou te abençoar. Como é que ele sai dessa? Você percebeu o grande impasse de Deus? Eu quero abençoar porque é um povo amado, mas eu não vou abençoar porque é um povo indolente, desobediente. Como é que eu resolvo? Por um lado, a gente precisa entender que Deus é santo e justo e não tolera o mal, não tolera o pecado, não convive com o mal, ele não abençoa o mal. Estamos juntos aí? Faz sentido? Agora, por outro lado, Deus é amoroso e fiel e não suporta perder aqueles com quem ele se comprometeu. Concorda também? Estamos juntos aí? Deus, ele é amoroso, ele é fiel, ele não se contenta em perder aqueles que ele chamou para perto, aqueles que ele quer estar junto. Como é que ele resolve isso? Ah, querido, somente a cruz explica como Deus resolve essa tensão toda. Porque na cruz, nosso pecado foi atribuído a Cristo para que sua justiça fosse atribuída a nós. Na cruz, Deus fez aquele que não tinha pecado nenhum, sacrifício por nós que éramos pecadores. Na cruz, Deus despejou sua ira para com seu povo, na pessoa do seu próprio Filho. E na cruz, Deus satisfaz tanto a justiça, porque o pecado foi punido, quanto a fidelidade e o amor. Agora Ele pode nos aceitar e nos perdoar. Essa é a única maneira que Deus pode nos amar ao mesmo tempo, de forma condicional e de forma incondicional. Sem essa mensagem de Cristo da cruz, estaremos sempre nos entregando ao pecado com toda tolerância, ou vivemos sob o fardo da culpa e do medo. Sem a cruz, ou eu vivo displicentemente, Deus perdoa mesmo, está de boa. Ou então eu falo, não, Deus é um Deus que pune, eu fico debaixo do medo. A cruz concilia isso, é na cruz que essa tensão é solucionada, e assim podemos viver perdoados e em obediência, apesar de também sermos pecadores desobedientes, porque Ele nos perdoa e nos mantém no caminho. É na cruz que encontramos liberdade para aceitar a nós mesmos, sem sermos prepotentes, e para desafiar nós mesmos, sem nos sentirmos esmagados. Vou repetir. É na cruz que encontramos a liberdade para nos aceitar como nós somos, sem nos tornarmos prepotentes. E é na cruz que nós encontramos o meio para nos desafiar a sermos melhores, sem nos sentirmos esmagados pela culpa. Você quer aprender com o passado para não errar no futuro? Lembra da mensagem da cruz e tenha um aprendizado comprometido. Ok? Vamos orar? Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado, obrigado porque nessa manhã nós podemos ver como que a história do povo de Israel não muda muito da nossa. E muitas vezes nós caímos no mesmo erro do povo. Mas a diferença é que hoje a gente pode refletir para não cometer os mesmos erros. Ajuda a gente. Faz permanecer no nosso coração somente aquilo que o Senhor quiser. E ajuda a nos fortalecermos na Tua palavra, na mensagem do Evangelho, na mensagem de Jesus, do perdão e da graça. Ajude-nos a obedecer, ajude-nos a nos comprometer, mas também dá-nos a Tua graça quando falharmos. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém.